Olá pessoal, aqui é o Mauri e sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Codificando. Na aula de hoje a gente vai ver o CSS, o tão falado CSS, que deixa as páginas mais bonitas, mais estilosas e deixa com que a nossa aplicação, entre muitas aspas, não fique com cara de algo feito por programador, não é verdade? Primeiramente vamos lá à origem do CSS, o Cascading Style Sheets, ou, em tradução livre, folha de estilos em cascatas, ela estiliza os nossos elementos. De acordo com a Wikipédia, ela é um mecanismo para adicionar estilo, cores, tamanhos, espaçamentos e etc. a um documento da web. A sua extensão é .css e ela foi criada em 17 de dezembro de 1996. Deixando esse lero-lero chato aí, vamos à nossa aula, né? Primeiramente, voltando aqui ao nosso VS Code, já estou aqui com o nosso projeto aberto, já vou aumentar aqui o tamanho do editor, ok? Aqui vamos criar um arquivo, assim, um arquivo não, inicialmente eu vou falar o seguinte, toda vez que eu vou fazer um site, na pasta raiz eu deixo todos os elementos e eu crio duas pastinhas, né? Uma para os nossos JavaScripts, que eu coloco ela de nome JS, e outra para os nossos CSS, que eu crio com o nome CSS. Eu também crio pasta de imagens e tudo mais, mas essas duas são padrões. Vamos supor, se eu fizer um site com nenhuma imagem, pode ter certeza que essas duas pastinhas vão estar lá, porque eu vou ter meus JavaScripts e vou ter o meu CSS, correto? Aqui no nosso CSS, vamos criar na nossa pastinha um novo arquivo que vai se chamar estilo.css, beleza? Aqui, nosso arquivo já está aberto. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, lembra aquele arquivo de divs que a gente fez na aula passada? Vamos acessá-lo aqui, div.html. Ele tem alguns estilos que a gente tinha feito, certo? Isso meio que suja aqui, vou aumentar mais um pouco, isso meio que suja o nosso código-fonte aqui, ó, com esses estilos, correto? O que a gente vai fazer? Então vamos aqui adicionar o nosso arquivo CSS e depois remover esses códigos lixo, certo? Caso a gente queira criar um estilo aqui dentro do site, a gente vai usar a tag style, que é a primeira forma que a gente pode fazer. Olha só, eu vou remover aqui esse estilo da tag body e vou escrever separado aqui, ó, somente body. Eu vou abrir e fechar cerquilha e vou colocar isso aqui, certo? Viu que a tag ficou limpa, né? Pode-se dizer. E o HTML ficou aqui na tag style. Vamos ver o que acontece. Isso mesmo, não acontece nada. Ou seja, a gente tirou a, entre aspas, sujeira e colocou aqui nessa abordagem, que é a abordagem colocando style, ou seja, tudo embedado dentro do mesmo arquivo. Vamos fazer aqui o mesmo para a div menu, né? Aqui, ó. Agora vocês me perguntam, como que eu vou falar que a div menu, né? Porque quando eu fiz o body aqui, eu escrevi body e ele simplesmente entendeu que o que está aqui, eu vou para a tag body. Mas como é que eu faço aqui para a div menu? Caso ela seja um elemento único, você pode só colocar assim, ó, hashtag menu, certo? O ícone de cerquilha, ele já identifica que o elemento é por ID. Da mesma forma que se você colocar, por exemplo, assim, ó, ponto menu, seria pela propriedade style. Mas vamos por parte. Aqui, coloquei lá hashtag menu na nossa div. E mais uma vez não aconteceu nada, correto? Aqui, agora vamos para uma parte mais avançada. A gente quer que todos os nossos LIs dentro desse UL na div menu estejam com esta propriedade. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui. Vou remover aqui de todos, né? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que na div menu, todos os LIs terão aquele estilo. Ou seja, olha só. Hashtag indicando que é o ID menu nos LIs display inline. Correto? O que vai acontecer aqui? Nada. Só que o que aconteceu? Eu removi aquele monte de lixo de várias vezes. Ele estava escrito 1, 2, 3, 4 vezes, né? E aqui eu escrevi somente uma vez, de uma forma muito mais otimizada, correto? Vamos continuar aqui a nossa cirurgia de CSS, né? Vamos aqui na div menu esquerda. Vamos colocar aqui
menu esquerda, certo? Vamos aqui na div conteúdo, não contudo, conteúdo. Vamos ver aqui mais alguns CSS e na div rodapé, que eu tenho vários elementos aqui, certo? Aqui, rodapé. Muitas pessoas não se importam em colocar aqui tudo numa linha só. Eu mesmo, muitas das vezes, não me importo. Mas bacana é você deixar cada propriedade numa linha, assim, ó, que fica de uma forma organizada e mais legível, né? Vamos salvar. Voltando aqui para o nosso site, ficou tudo beleza, né? Se a gente vier aqui no nosso código-fonte, apertando Ctrl U no Chrome, por exemplo, todo navegador tem um atalho para isso. A gente vai ver que está aqui o CSS e os elementos estão aqui embaixo mais, como se diz, mais limpos, né? Com menos sujeira. O que eu vou fazer aqui agora? Para a gente colocar isso no arquivo externo, a gente pode recortar desta forma, né, a sintaxe do CSS, colar aqui. Se você quiser pôr um comentário no seu arquivo CSS, é mais ou menos da mesma forma que você faz comentários no PHP, com barra, no Java também, né, e asterisco. Aqui. Você pode colocar aqui, estilo do site de teste do canal Codificando, feito por Amaury, em, que dia é hoje, se eu não me engano, 17 de fevereiro, 17 de fevereiro de 2019. Opa, ficou errado aqui. O teclado é de notebook e não é tão simples assim. Beleza, aqui está o nosso CSS, mas como eu removi tudo daqui para lá, se eu vier no site, obviamente vai estar no site com nenhum estilo, né? O site está completamente simples, só os elementos lá. Agora a gente vai utilizar aqui a tag link. A tag link, no propriamente já tem aqui, ó, link CSS. Na hora que a gente vai colocar aqui, vamos colocar o arquivo CSS barra, né, para indicar que está na pasta, e o próprio VS Code já vem aqui, ó, estilo.css, ok? Agora vamos dar uma olhada, ó. Voilá, o nosso site está completamente formatado como ele estava antes. No CSS há duas formas de se escrever, tanto aqui na própria página com a tag style, ou usando um link para um arquivo externo, que é a forma que eu recomendo, certo? Que é a forma mais organizada, né? Que, por exemplo, vamos ver aqui, ó, o nosso código-fonte como ficou agora, né? Antes a gente tinha um código-fonte que estava com vários elementos e tudo mais. Agora teremos um código-fonte muito mais simples. Aqui, nosso código-fonte só tem uma referência aqui. Se a gente clicar, a gente abre outra aba aqui, o nosso arquivo CSS. E se a gente for ver os elementos, eles estão muito mais simples e muito mais elegantes. Muitas empresas exigem até que, tipo, você saiba fazer um arquivo HTML e depois o CSS separado, formatando todos os elementos, sem nenhum estilo inline na página, né? Beleza, voltando aqui para a nossa página, vamos fazer algumas brincadeiras com o CSS. Como, por exemplo, vamos mudar aqui a cor e o tamanho desse elemento H1, não é? Vamos aqui no nosso arquivo, vamos colocar aqui, ó, H1. As propriedades do CSS, elas são várias e elas têm uma listagem na internet que você pode encontrar facilmente. Mas vamos aqui, ó. Eu vou colocar aqui no H1, a cor do que estiver lá dentro será cinza, né? Vamos colocar aqui o DD, um cinza bem clarinho. Aí, com um cinza bem clarinho, vamos colocar um cinza mais escuro. Aqui. É para você saber esses hexadecimais de cores, é meio que por dedução, porque eles representam RGB, ou seja, Red, Green e Blue. Aqui, como eles são 6 caracteres e são 3 aqui, ó, esses dois correspondem ao vermelho, esses dois correspondem ao verde e esses dois correspondem ao azul. Mas você não precisa ficar habituado com isso não, você pode muito bem vir aqui e mudar. Aqui no VS Code tem muitas ferramentas para isso, como por exemplo, eu quero um azul, vamos colocar um azulzão lá, aqui, um azul, certo, salvamos aqui e beleza, estamos aqui com o texto azul. Por exemplo, vamos mudar aqui o tamanho do texto,
font size, o próprio Emmet já ajuda a gente nisso, né? Aqui, font size 16px. Vamos ver aqui, porque ele deu uma diminuída boa, né? Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, um 32px. Aí, é mais ou menos o tamanho que estava, né? Uma coisa bacana do CSS também é o seguinte, por exemplo, se a gente quiser aqui em um outro arquivo que tenha os mesmos elementos, ele vai manter todo o CSS, ou seja, você vai fazer um CSS só para o site, e quando você alterar aquele arquivo CSS, automaticamente o site inteiro vai responder, né, dessa mesma forma. Vamos aqui, por exemplo, colocar uma formatação de alinhamento diferente. Ele está aqui alinhado à esquerda, vamos alinhá-lo. Vamos alinhar o PR. Vamos fazer o seguinte, deixar o primeiro parágrafo centralizado, o segundo parágrafo justificado e o terceiro parágrafo alinhado à direita. Vamos lá. Para a gente fazer essa formatação nas nossas tags de parágrafo, a gente vai fazer o seguinte. Se a gente quiser escrever um estilo, a gente vem aqui com a tag style, né? Tag na propriedade style e faz o estilo, correto? Se a gente quiser colocar uma classe nesses estilos, a gente vai simplesmente colocar aqui class. Como o nosso primeiro parágrafo será um parágrafo centralizado, eu vou criar uma classe aqui, centralizado. No segundo parágrafo, que a gente quer que ele fique justificado, vou colocar aqui uma classe justificado. E aqui no terceiro parágrafo, que a gente quer que ele fique alinhado à direita, vamos colocar um class direita, certo? Agora eu vou colocar nosso arquivo aqui à direita e trabalhar aqui com o nosso CSS do lado esquerdo. Para que eu crie um estilo que ele represente a classe centralizado, eu não vou utilizar o hashtag, vou utilizar o ponto final, ou seja, ponto final centralizado. Eu vou colocar aqui text align center, corretamente. Quando eu termino cada linha, não esquecer de colocar ponto e vírgula no CSS. Aqui para o justificado, vamos duplicar aqui a nossa linha. Se você quiser saber mais atalhos e formas de trabalhar melhor com o VS Code, temos um vídeo aí no canal, só clicar no card. Aqui, justificado, vamos colocar justify. E alinhado à direita, vamos colocar aqui direita alinhado right, correto? Quando a gente vier aqui no site, olha aí, o primeiro parágrafo está centralizado, o segundo parágrafo está justificado e o terceiro parágrafo todo alinhado à direita, certo? Ou seja, o CSS serve para várias coisas. Vamos ver aqui uma coisa que ficaria bacana também. Por exemplo, vamos deixar esse menu mais amigável, né? Este menuzinho aqui. Vamos criar uma... Aliás, ele já tem a div id menu esquerda. Vamos trabalhar com esta propriedade mesmo. Vamos colocar aqui que os nossos... Aliás, vamos duplicar aqui. Fecho. Eu vou colocar que os LIs que estiverem no menu esquerda, vamos supor que a gente quer tirar esses pontinhos aqui, né, das listagens dos LIs. A gente vai vir aqui no hashtag, né, no ID menu esquerda, todos os elementos LI, list type style, que por padrão ele vem disk, vamos colocar none, certo? Já removeu aqui o nosso pontinho. Vamos usar uma ferramenta aqui também, agora eu vou até dar um zoom para ajudar, que é o inspecionar. Você pode vir com o botão direito, clicar em inspecionar ou simplesmente apertar o F12. Com essa ferramenta, que é uma ferramenta padrão de todos os navegadores modernos, como por exemplo o Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, todos têm, né? Vamos vir aqui, ó. A gente vai ver que o UL, tá vendo que ele tem esse espaço amarelo aí do lado esquerdo? Aqui, ó, um espacinho aqui, ó, que tem amarelo lá. O que acontece? Se a gente vir aqui no Computed, a gente vai ver tudo que está computado. E aqui ele tem um padding 40. Como é que a gente faz para remover esse padding aqui? A gente vai vir aqui. Vamos duplicar. Vou falar aqui que o UL, padding dele vai ser 0. Ou seja, vou remover esse espaço aqui. Voilá,
Ele ficou coladinho aqui, por quê? Porque eu removi, ó. Se eu vier aqui inspecionar, viu que ele sumiu. E vamos supor que a gente quer fazer um teste aqui em tempo real na nossa página. A gente clica aqui no nosso elemento. Aqui na abinha Style, do lado direito, a gente pode colocar, por exemplo, Padding Left, vamos por 5px, olha lá, viu? A gente pode ir aumentando, inclusive 6, 7, 8, 9, 10, tarará. Se a gente segurar o Shift, vai aumentando de 10 em 10 e por aí vai. Dá pra gente fazer todo tipo de teste aqui com o nosso debugador, certo? Mas a gente já viu lá, a gente conseguiu inspecionar o espaçamento, conseguiu remover o espaçamento. Vamos colocar um background aqui, um background cinza bem leve. Vai ser aqui no menu esquerda, background, color. Vou colocar aqui aquele DDD, que é um cinza bem clarinho. Vou aqui ocultar. Viu aqui que ele ficou de uma forma mais adequada, assim, mais separada do site. Agora eu vou dar um espaçamento pequeno para que ele não fique tão grudado aqui do lado direito e nem do lado esquerdo. Mas vamos colocar um padding aqui de, sei lá, 10px, que ele estava com um padding grande. Certo, agora o nosso menu está mais bonitinho, porém ele está agora bem grudado com o conteúdo, né? Para que a gente deixe o conteúdo um pouquinho mais separado dele, a gente pode fazer o seguinte. O padding é o espaçamento interno. Se a gente quiser aumentar o espaçamento externo, a gente usa a margem, como se fosse a margem de uma folha de papel de caderno, né? Como se fosse a margem de um caderno, né? De uma folha de caderno. Para isso a gente vai vir aqui no menu esquerdo e colocar um margin right. Vamos colocar uma margem simples de 5 pixels, só para a gente testar. Viu que ele deu um espaçamento? Vamos olhar aqui no 0. Ele ficou um pouco colado ainda. O bacana seria de colocar aqui um 10 mesmo. E voilá, já ficou bem melhor, né? Porque o espaçamento sem ficar tão colado. Se a gente quiser, por exemplo, colocar este texto de outra cor, que são coisas simples de CSS, e que quando a gente passe o mouse em cima dele, ele mude o mouse para um outro tipo de mouse. Vamos vir aqui, aumentar o zoom. Vamos ver aqui no menu esquerda, eu vou colocar que o color, ou seja, que o que estiver lá dentro, né, a cor de tudo, será red. Vai ficar estranho, mas isso, beleza, a gente vai ajustando depois. E o cursor, de quando eu passar o mouse lá, ele vai ser, vamos ver aqui, esse context menu. O bacana do CSS também é você experimentando, fazendo testes. Aqui. Se eu não me engano, esse cursor é o mesmo cursor que é o convencional. Vamos ver um outro cursor aqui. Se eu não me engano, o pointer é o da mãozinha, né? Vamos ver, ele não é um link, vai ficar com a mãozinha. Aqui, isso. Ficou bacana aquele outro porque, por exemplo, se a gente quiser o context menu, quando a gente passa o mouse em cima de um texto, ó, você pode ver que ele muda para a ferramenta de texto. E aqui, ó, ele fica com o mouse convencional. Ele foi um acidente, mas eu acabei gostando mais dessa forma. Beleza? Agora vamos adicionar uma imagem aqui e colocar um estilo nela, né? Vamos no Google primeiro salvar uma imagem. images.google.com, símbolo do PHP. Aqui pode ser esse aqui mesmo. Bem grande, inclusive, 1200 por 648. Salvar a imagem na nossa pasta do projeto. Certo, na hora de salvar aqui eu vou criar a pasta img, para não ficar os arquivos todos soltos, né? Eu vou colocar aqui php logo.png. Salvar. Ok, salvamos a imagem, vamos colocar ela aqui no nosso exemplo de página. Vamos colocar aqui a tag img. O source dela, já vamos utilizar aqui os atalhos do próprio VS Code dentro da pasta img phplogo.png, ou seja, a tag imagem source, né, ou seja, a fonte dela é esta imagem. E o out dela, que seria um texto alternativo para quando a imagem não aparecesse, vai ser aqui
PHP logo. Isso até é utilizado por ferramentas do Google para que o Google saiba o que aquela imagem tem representado. Certo? Aqui, ó, viu que a imagem ficou muito grande e ficou completamente bagunçada de acordo com o nosso conteúdo? Ou seja, vamos colocar aqui, ó, um class imagem. Vamos adicionar aqui, ó. Eu poderia muito bem colocar aqui, ó, img, e ele já colocaria, mas como normalmente em um site a gente não tem uma imagem só, essa formatação valeria para todas as imagens do nosso site. Ou seja, eu criei uma classe imagem. Poderia ser uma classe imagem parágrafo, imagem corpo, imagem conteúdo, mas vamos lá. Eu vou colocar aqui que o max width, ou seja, o comprimento máximo desta imagem, vai ser de 200 pixels. Vamos atualizar aqui e vou lá. O comprimento máximo da imagem vai ser 200 pixels. Mesmo se eu estiver aqui, ó, na versão mobile, né, ele seria 200 pixels. Se eu colocar a maior versão, ele ficaria 200 pixels fixos. Mas se a gente quisesse que essa imagem ficasse maior, né, e ficasse alinhada centralizado, vamos verificar aqui, ó. Para que ela fique centralizada, vamos testar aqui o margem alto. Seria uma margem automática. Para que essa margem automática funcione, a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai criar aqui uma div. Vamos pôr aqui uma class imagem. Ó, com Alt para cima eu arrasto o conteúdo para a linha de cima, né? Vamos aqui deixar eles novamente aqui. Aliás, essa aqui, né? Vou pôr div imagem. Então, se a gente vier aqui e colocar, ó, classe div imagem, width dela, o comprimento dela será de 100%, ou seja, ele ocupará todo o conteúdo do elemento pai dela. Beleza, a gente não viu nada por quê? Porque a div ela está aqui, ó, ela está transparente. Vou colocar uma borda nela para ver, ó, border solid 1px red. Pode ver que eu gosto da cor vermelha, né? Beleza, aqui, ó, viu que ele ficou com essa borda vermelha, mostrando que ele está certinho. Vou colocar aqui, ó, text align é center. Ele vai funcionar. Por quê? Porque o img representa o conteúdo lá dentro. Mesmo não sendo imagem, ele aceita esse alinhamento. Vamos colocar aqui, se a gente quisesse que a imagem ficasse com metade do tamanho do elemento pai dela, ou seja, 50%, né? Aí, ela ocupa metade, ou seja, ela deixa 25% aqui, 25% aqui, tomando 100%. Vou remover aqui essa fonte vermelha, mas é isso daí. O CSS ele serve tanto para formatar textos, quanto modificar cursores, quanto adicionar bordas, colocar espaçamentos, alinhamentos, cores de fundo, cores de texto, alterar fonte, colocar o nosso menu, que era uma lista de cima para baixo, em linha reta e muito mais. Tá certo? O CSS3 também é uma ferramenta que veio com muitas novas opções, como por exemplo a animação e esse tipo de coisa, que são coisas avançadas que eu quero abordar em um vídeo sozinho, correto? Então é isso aí, espero que tenham gostado dessa aula de CSS, que fez uma formataçãozinha no nosso site. Vamos, na partir da próxima aula, iniciar com JavaScript, que será uma linguagem de programação que utilizaremos nas nossas páginas. E depois já iniciaremos mais um projeto final, que seria fazer um site mesmo, né, com frameworks, que seria Bootstrap, jQuery e tudo mais. Um forte abraço, espero que tenham gostado do vídeo e fui! Olá pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Estou muito feliz aí com o crescimento do canal, de pouquinho em pouquinho a gente está chegando lá. Gostaria de falar que eu vou abordar alguns vídeos aqui no canal que não são só de programação em específico. Também vou fazer vídeos ensinando a mexer no Google Docs, planilhas, esse tipo de coisa. Coisas mais voltadas a um público em geral. E é até bacana que se a gente fizer um tutorial mais simples, quando algum amigo seu tiver alguma dúvida sobre esse tipo de coisa, você pode mandar esse vídeo para ele, tá legal? Agradeço aí o compartilhamento de vocês e o carinho. Muito obrigado e fui! Clique nos outros vídeos para que você possa ter mais conteúdo e até mais.